Olá! Está começando mais um Talk Tag, um programa do canal Metô e dessa vez em parceria com a Sinestesia Produções, diretamente dos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Eu sou a Giovanna Fasani e nesta temporada estamos abordando como tema central os impactos da pandemia e hoje trazendo um tema relacionado ao trabalho e que também sofreu muitas mudanças em decorrência da pandemia. Vamos falar sobre o audiovisual e como as produções mudaram. Segundo o estudo realizado pela Ancine, no final de 2020, o audiovisual brasileiro gerou cerca de 26,7 bilhões à economia do Brasil. Hoje, esse mercado é uma das maiores potências da cultura em qualquer país. E se tratando do Brasil, estamos falando de um PIB maior do que a indústria farmacêutica e automobilística. Vale ressaltar que, apesar do PIB gerado pelo audiovisual no último ano, a indústria está em crise no Brasil. Trabalhadores e entidades cobram medidas urgentes de fomento ao setor. Recentemente, a Ancine publicou, via release, que existem mais de 4 mil processos em atraso de análise. Para conversar sobre esse assunto, trouxemos o José Augusto de Blasis. Ele é diretor, professor e fotógrafo, trabalhando em diversas produções do mercado e com artistas como Jorge Mateus, Maiara Maraíza, Xande Avião, Marcos Ibelucci, entre outros. Além de ser sócio-diretor da empresa Cinemática Audiovisual, especializada na pós-produção de imagem, som e acessibilidade. Olá, José, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer em estar aqui e obrigado pelo convite também. O prazer é todo nosso. E fala um pouquinho como está sendo o seu trabalho hoje. O trabalho mudou bastante com a pandemia, né? Então a gente tem hoje protocolos para se trabalhando muito de forma remota. Eu tenho trabalhado tanto na minha área de professor, na minha área acadêmica também, de forma remota, já desde o ano passado, e isso tem funcionado. E na área do trabalho, no começo da pandemia, tudo parou realmente, os trabalhos cessaram, e a partir de um certo ponto da pandemia, a partir principalmente da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei promulgada pelo Congresso brasileiro, nós tivemos verbas em todos os estados para as produções retomarem, porque a Ancine, tudo parado, processos parados, editais parados. E aí nós conseguimos ter trabalhos de produção e aí trabalhos de pós-produção, que é uma das outras áreas que eu atuo. Eu até cheguei a fotografar uma série documental aqui em São Paulo sobre mulheres na pandemia. Era uma série que só tinha mulheres na equipe, menos eu. E a adaptação foi muito difícil para tudo isso acontecer? Olha, para mim pessoalmente nem tanto, né? Eu me adaptei rápido, as aulas eu me adaptei muito rápido. Eu fiz uma avaliação de que a forma de trabalhar online foi mais produtiva e mais aprofundada do que o trabalho presencial em sala de aula, principalmente em relação aos aspectos teóricos, não os práticos, obviamente. Então, hoje eu sou mais adepto dos processos híbridos. Em relação aos trabalhos, a gente conseguiu trabalhar de maneira remota, eu consegui até fazer fotografia de maneira remota. Tem um clipe que eu fiz da Cláudia Leite, ela estava em Miami, o Wesley Safadão em Fortaleza, e eu consegui fazer a exposição e fazer os trabalhos e toda a direção de fotografia à distância. Depois isso tudo foi montado aqui em São Paulo e foi feita uma pós-produção. Então é possível, sim, fiz correção de cor, com o fotógrafo numa ponta, o colorista noutra e eu como supervisor de pós na outra ponta. É possível, é só achar e ser criativo. E se reinventar, né? Sim, exatamente. Com certeza. Muito bacana esse assunto. E também, para complementar o nosso papo, estamos no Skype ao vivo com a Bianca Bagorolo. Ela, que é produtora do MasterChef e responsável por todos os protocolos de saúde do programa. Olá, Bianca, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bianca, conta pra mim como as emissoras estão lidando com as normas de saúde. Então, a minha experiência em emissora é mais pela produtora. Na emissora em si, que a gente está lá dentro, a gente consegue ver muitos funcionários estão trabalhando de casa. Quem dá para trabalhar de casa, edição, base, está tudo de casa. Financeiro também está tudo de casa. Agora, no quesito master, mudou muita coisa. MasterChef, tudo.
Com certeza. E você acredita que essa função de produtor de saúde vai deixar de existir e quando? Bom, eu acho que vai parar de existir a partir do momento que a gente conseguir controlar a doença, que todo mundo, muito mais de 50% da população já se vacinar com todas as doses, a terceira que vier. A partir do momento que a gente parar de usar máscara também, eu acho que a partir do momento que parar de usar máscara, depois de uns 6 meses, no máximo, vai acabar protocolos Covid em todas as produções, emissoras e etc. Com certeza. Bianca, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, ainda com o José e também com mais um convidado especial para falar mais sobre como o audiovisual reagiu aos impactos da pandemia. Até já! Estamos de volta com o Talk Tag. Para continuarmos o nosso papo sobre como o audiovisual reagiu aos impactos da pandemia, continuando aqui com José Augusto, que é diretor, professor, fotógrafo e sócio-diretor da empresa Cinemática Audiovisual. Bom, José, falamos bastante em como o audiovisual está lidando com a pandemia e as mudanças que aconteceram. Mas eu gostaria de ir para um lado mais educacional. Você também é um dos professores aqui da casa, então tem muita propriedade para falar sobre. O EAD atrapalhou muitas disciplinas de comunicação? Atrapalhou principalmente as disciplinas práticas, né? Essa com certeza, o presencial é essencial. Mas, na minha opinião, as aulas teóricas melhoraram. Então, eu tenho uma avaliação que é contrária que eu tinha anteriormente. Eu acho que o ensino remoto, ele concentra mais, ele dispersa menos e a gente consegue trabalhar de uma forma de imersão muito melhor. Então, eu consigo demonstrar coisas, abrir telas, os alunos estão todos vendo na mesma proporção. Então, assim, eu tenho uma visão positiva disso. Mudou, né, a visão, com certeza. E, para ir adiante no cenário educacional, estamos aqui também com o Dalmo Piano. Ele é auxiliar de estúdio da Metodista. Oi, Dalmo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, Giovana. Boa noite, José Augusto. Boa noite. Bom, Dalmo, a pandemia afetou muito a vida do jovem no mercado de trabalho. Isso vale tanto para aquele que está procurando emprego quanto que está empregado. Com certeza afetou, né? Para quem estava empregado, teve que mudar a rotina, mudar o jeito de trabalhar. Trabalhar em casa não é fácil. E para quem começou a procurar trabalho agora também. O mercado desaqueceu, é mais difícil achar emprego, então afetou os dois lados, né? Com certeza. E José, você que está inserido, né, dentro de uma produtora e tudo mais, você acrescentaria alguma coisa nesse assunto? Então, concordo com ele. Tudo ficou mais difícil, escasseou a quantidade de trabalhos, mas a forma como você chega para o trabalho remoto, como eu vou captar, por exemplo, mão de obra, ela está mais difícil, isso é verdade. Você tem que encontrar novas formas de se trabalhar e eu acho que o aluno / empregado / profissional buscando trabalho também tem que se reinventar na forma como ele cria seus portfólios e na forma como ele busca trabalho, como ele se apresenta. A rede social é uma barafunda, né? É uma misturalhada de coisas, então você tem que aprender esse objetivo. Deixo aqui uma indicação. A rede social que serve é o LinkedIn para a área profissional, então foquem nela, foquem nessa rede. Com certeza. E para fechar esse papo, primeiro para você, Dalmo, qual seria a dica que você daria para quem está entrando no mercado agora? Bom, eu acho que, como o José Augusto já disse, abrir novos canais de comunicação, né, de se expor para procurar um emprego novo. E eu acho que a dica básica para todas as profissões, né? Que é sempre se atualizar, estudar, entender a nova linguagem, entender o que o mercado está procurando e experimentar as várias áreas da profissão e depois seguir e se especializar numa área para poder ser referência no futuro. Aí. Certo. E você, José, tem alguma dica para essa galerinha? Coloque
a mãozinha para cima desde cedo. Ou seja, faça-se aparecer. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com ex-alunos, eu faço disso uma meta. Agora, os alunos que eu chamo para trabalhar foram alunos que se destacaram dentro do processo, não é aquele mão no bolso que eu falo, né, que fica ali na beira do estúdio querendo que nada sobe para ele, esse não vai arrumar emprego nunca. As pessoas que demonstraram talento dentro da universidade, de maneira geral, conseguiram espaço, um mercado duríssimo, que é o mercado audiovisual, a empregabilidade é baixa, antes da pandemia, agora deve estar pior. Então, assim, ele tem que se destacar, tem que estudar, como ele colocou, tem que se especializar. Mas essas pessoas que já demonstram desde sempre o interesse, essa pessoa, quem tem um bom olhar, o cara que vai captar a mão de obra, que vai contratar, ele percebe. E aí ele busca essas pessoas. Então, e aí criar o seu pequeno portfólio. Muita gente não entende que na universidade é o lugar para você criar o seu primeiro portfólio, fazendo coisas boas, não coisas preguiçosas, né? E aí a gente consegue, com certeza, ter um princípio de carreira bacana. Sem dúvidas. Dalmo, gostaria de agradecer a sua presença hoje no Talk Tag. Muito sucesso na sua carreira. E agora, para a gente finalizar nosso papo hoje, como você acha que serão as produções na pós-pandemia? Digo, não só os processos, mas o produto também. Olha, eu acho que o produto tende a voltar ao que sempre foi, né? Eu acho que os processos serão um pouco diferentes. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado com saúde. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado com a reflexão que a gente faz dentro dos produtos. Porque, na verdade, a gente tem graves problemas no Brasil, né? A pandemia é apenas um deles, né? A gente tem outros piores que a pandemia, na minha opinião. Enquanto esses problemas disseminaram um caos total na área da cultura, na área da produção audiovisual, com os números que você colocou no início. Ou seja, nós tínhamos uma importância muito grande na sustentabilidade econômica do país. E hoje, não. E isso é um projeto político. Enquanto esse projeto político continuar, nada disso vai melhorar. Sem dúvidas. José, muito obrigada pela sua presença aqui no Talk Tag de hoje. Ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigado, eu também fiquei muito feliz e boa sorte a todos vocês. Muito obrigada. E ficamos por aqui com mais uma edição do Talk Tag, em parceria com a Sinestesia Produções. Muito obrigada pela participação de todos aqui no programa e um agradecimento especial pela parceria entre o Canal Metô e o estúdio e a produtora Sinestesia da Universidade Metodista de São Paulo. E não se esqueça de se inscrever no Canal Metô em nossas redes sociais. Tá.